senhores sorrisão. e senhora, seguinte, a gente pegou alguns clubes, né, da Liga dos Campeões, os principais, né? E aí a gente vai ter que colocar ali, obviamente, passa fácil, passa sofrido ou fica no caminho. Tem clubes que se enfrentam, então certamente não dá pra colocar os dois no passa fácil. Tem que lembrar os ou no confrontos. passa sofrido. Não, eu tenho aqui os confrontos, eu vou Ajuda nós passar aí. aqui pra galera. Vamos começar então, vou começar com você, ô Giovana. Eu tô Vou deixar tentando lembrar eu vou os falar aqui, ó. confrontos. O Frankfurt pega o Napoli, Leipzig e Manchester City, Milan e Tottenham, Dortmund e Chelsea, Inter e Porto, Clube Bruges, Benfica, Paris Saint-Germain e Bayern, Liverpool e Real Madrid. Eu não vou começar com o Bayern não, tá? Vamos começar com esse Benfica que pega o Clube Bruges, Giovana. O Benfica que veio uma temporada espetacular na primeira colocação do grupo, precisava fazer 6, né, no último jogo, fez. E, enfim, fica no caminho, passa sofrido ou passa fácil pelo Clube Bruges, que fez também uma excelente fase de grupos. O Clube Bruges começou bem, depois caiu de rendimento, né? Então vou com esse Benfica voando. Acho que jogadores essenciais que fizeram boa Copa do Mundo e devem chegar bem. Então eu vou de Benfica passa fácil. Concorda? Fecho. Benfica passa fácil. É que a gente vai ter que colocar alguém ali. Então eu prefiro dar preferência pro Benfica. É que essa pausa da Copa do Mundo também não sei se foi bom ou foi ruim, né? Enfim. Então, para um clube com a campanha surpreendente do Bruges, talvez tenha sido ruim, né? Então, exatamente, pegar no tranco, pois né? Enfim. Num grupo difícil passou, e um grupo de Atlético de Madrid e tal, mas acho que o Benfica passa, pelo que mostrou da primeira fase, pela maneira como encarou o Paris Saint-Germain nos dois enfrentamentos, não perdeu pro PSG, encarou de igual para igual em vários momentos nos dois jogos. Então acho que o Benfica passa, o Benfica pode ser uma grande surpresa. Em casa. E decide em casa, como foi na temporada passada, que chegou entre os 8, né? E tem tudo pra isso de novo. E aí, ô Formiga? Comprou legal? Tô com a Giovana e tô com o Jorge, comprei, acho que passa fácil. Boa, muito então. do mérito do Benfica, faz um trabalho maravilhoso, assim, a mudança de treinador, o time é outra coisa, com alguns campeões do mundo, né? Diga-se de passagem. Enzo Fernandes. Inclusive a produção me fala aqui, pela primeira vez na história, jogadores que estavam jogando no futebol português foram campeões do mundo, né? O Enzo e o Otamendi, né? Impressionante essa estatística. Primeira vez na história. Na história, jogadores atuaram na Liga Portuguesa, foram campeões do mundo. Cara. Não sabia dessa, então parabéns aos dois. Enzo Fernandes vai ser craque da bola, hein? Meu Deus do céu. Vamos pro próximo confronto, então? Tô olhando aqui pra ver... Pode ser o Chelsea. Chelsea e Borussia Dortmund. E aí, esse Chelsea, ô Formiga, começa com você. Cara, assim, eu acho que o Chelsea passa sofrido. E eu boto o passa sofrido com o risco de fica no caminho. Mas hoje eu acho que passa sofrido. Eu acho que é um time que tá não mais encorpado, mas tá mais organizado. Contra um Borussia Borussia agora o Nkunku, né? Contratou agora o Nkunku, né? Pra mim é um incógnita o Borussia, completa. Eu não sei o que esperar dos jogos. Obviamente só na próxima temporada. E sofre muito com desfalques nessa temporada. Exato. E aí, o Jorge? Perdeu o homem-gol, né? Perdeu o Haller logo no início da temporada, uma contratação extremamente promissora. O Royce, mais de novo, fica brigando, Esse né? cara é impressionante. Tudo bem que o Bellingham tá voando, não tem como, assumiu Ninguém sabe totalmente. quanto tempo fica também, né? A gente não sabe se pode sair na janela de janeiro, acredito que não, mas tem sempre a possibilidade. E aí, o Jorge? Acho que o Chelsea passa sofrido por ser, como disse o Formiga, um pouco mais encorpado que o Dortmund. Se arrumou em algum momento da temporada com a chegada do novo treinador e tal. Não é um time que joga um futebol exuberante, mas é competitivo e é mais sólido que o Dortmund. Na teoria passa com alguma dificuldade. Passa sofrido, mas e aí, ô Giovana, concorda também? Passa sofrido e a gente tem que colocar também que tem um elenco mais amplo. Então vamos com o Napoli. Vamos com o Napoli e Frankfurt. Começa Jorge Igor, então. Napoli foi a sensação da primeira fase, assim, sensação da Europa. Acho que foi o time que mais surpreendeu positivamente. E você espera sempre muito do Real Madrid, do Bayern de Munique, ok, do City, se eles confirmam, beleza. Não vai gerar tanto impacto quanto você vê o Napoli com a sequência que teve, com a invencibilidade que ostentou, encarando o Liverpool da maneira que encarou na fase de grupos. Então, Napoli, o Eintracht Frankfurt, campeão da Europa League, um time emergente e tal, temporadas boas, 2 temporadas seguidas bem interessantes, mas a tendência é o Napoli passar bem, assim, vou no passa fácil, tá? Mas aí é aquilo, né? O teu temor faz todo sentido.
Para um time pausa, como o né? Napoli, que não costuma... Verdade que algumas temporadas recentes o Napoli também chegou a liderar o campeonato italiano e tal, mas não é uma frequente o Napoli fazer os números que fez. Pô, aí no melhor momento você quebra. Eu vou me lembrar com muita dor no coração, porque é um exemplo pessoal também, né, Formiga? A Lazio 2020 tava brigando de igual para igual com a Inter pelo título italiano. Vem a pandemia, acabou o embalo. Voltou, acabou o embalo e perdeu o título dessa forma. Porque não é, quando o Jorge lembra da pausa, não é só a pausa que já tem naturalmente do fase de grupos pro mata-mata da Champions. Essa pausa, ela sempre acontece. O problema é que o time não jogou mais. Porque quando acontece a pausa na Champions, o campeonato nacional continua rolando. Dezembro, janeiro, exceto a Alemanha por causa do frio. Pra quem tá no hype ali é ruim. É muito exatamente. ruim. Que era o caso do Napoli, né? E querendo ou não, tem alguns jogadores que disputaram a Copa e a gente sabe de toda a questão, a carga emocional que tem, enfim. Mas eu Napoli tô aqui, com... ó, Zelinski, Lozano, quem mais tem? Tem De uma cabeça, galera, né? tem uma galerinha, cara. Eu tô enfim, com... Kvaratskhelia, que enfim, não disputou a Eu Copa. tô com o Jorge aí também. Eu acho que o Napoli passa Fácil. olhando para o que fez e projetando hoje, passaria fácil, mas... O Frankfurt de Colomoni, hein? É atual campeão da Liga Europa, querendo ou não, foi uma Liga Europa que contou com vários clubes de tradição aí no futebol. Eliminou o Barcelona. Exatamente, e assim, é um clube que costuma ir bem em mata-mata e contra gigantes, viu? Porque o que fez lá contra o Bayern de Munique, que aliás foi a ascensão do Flick, que talvez tenha sido um favor, aquela goleada, se não me engano, foi 5-1. Mas acho que passa fácil, sim, também. Tô com vocês. Então, Apesar de ter um ponto de dúvida, porque esse Frankfurt adora surpreender em momentos complicados. E é franco atirador, né? O Colomoni, que eu tenho que ver como ele vai voltar da Copa, né? Porque a bola do título tava no pé dele, né? Ele vai remoer aquilo ali o resto da vida. E o pênalti fez, mas foi a pior cobrança. Se é que isso é possível. Entrou, que eu sou totalmente contra do cara, pênalti bem batido é o que entra. Não, foi uma merda a cobrança dele. Para. Não vai falar isso. Depois a gente fala, depois eu saio do muro a gente fala. Ele tá obcecado. A gente lembrou um vídeo aqui. Cara, é inacreditável. Não, o horário não permite. Vamos seguir. É inacreditável. Vamos seguir com o nosso sai do muro aqui, ó. Do tem a ver com o Mbappé? Hã? Tem a ver com o Mbappé? Não tem nada a ver. Depois a gente vai falar. Você tá me assustando. Não, mas eu fiquei assustadíssimo. Eu sei por quê, mas tem a ver com o Mbappé, então, talvez. Enfim, foi vamos no pauta lá próximo no casamento confronto? do Casé também, o Mbappé, as fotos do Mbappé. Ó, eu acho que tem essa relação. Um confronto que pode dar ruim, né? Talvez, a gente olhando assim, bate o olho, um time que eliminou um Barcelona, né? Mas Inter e Porto. Aqui a gente não tem o escuro do Porto, né? Então a gente vai falar da Inter. Um time bem encaixadinho. Fiz alguns jogos, inclusive, do Porto nessa Liga dos Campeões. Time organizado, toma um susto ali do Bruges, que toma um 4-0 em casa, mas depois devolve na Bélgica. Enfim, o Atlético de Madrid estava no grupo também. E essa Internacional consegue bater o Porto? Colocaria onde essa Inter, hein? Olha, essa Inter competiu muito bem na primeira fase, né? No grupo do Barcelona, fez um dos melhores jogos da primeira fase, que foi o 3-3 no Camp Nou. Saiu de situações difíceis ao longo da primeira fase. O Simone Inzaghi, no primeiro dos 2 jogos contra o Barcelona, o Simone Inzaghi chegou ao San Siro pressionado com risco de demissão, se ele não vencesse naquela noite. E a Inter teve um começo forte, fez o gol no primeiro tempo, venceu o jogo. Eu acho que a Inter chega mentalmente muito forte depois do que ela fez na primeira fase, num grupo que não era fácil. Num grupo com Bayern de Munique e Barcelona, ela passou em alguns momentos jogando um bom futebol. O Porto agradou bastante, mas acho a Inter um pouco mais cascuda, me parece um pouco mais pronta para um confronto como esse. Acho que vai passar sofrido porque o Porto vai ser um grande adversário. Acho que a gente vai ter um duelo bem interessante aí. E aí, Giovana? A gente tem que ver também como vão chegar as principais peças, né, dessa Inter, porque assim, Lautaro quebrou demais na Copa do Mundo. Como perdeu o gol importante. Colocaram, né? Até na foto saiu errado. Até na foto ele erra o posicionamento. O Messi aqui com a taça, ele consegue estar em cima do cara, porra. Então, e eu acho que o Porto é um clube que ninguém espera muito na Champions e quando você vê, tá nas quartas. Quando você vê, tá nas quartas. Sabe jogar essa competição. É difícil, viu? É o seguinte, o Formiga não votou. Numa dessas, você deixa pro Formiga. A Inter está em 5º lugar no campeonato italiano, não está muito bem. A gente esperava que tivesse melhor, apesar de ter feito aí... passado em 2º lugar num grupo complicado, deixou para trás o Barcelona, que, poxa, chegou com investimento, com toda a pompa e circunstância para essa fase de grupos e caiu de novo. Vou complicar, vou deixar pro Formiga. Eu acho que o Porto passa. Fica no caminho, então, pra Giovana.
A Internacional, cara, o senhor não, decide. é porque na Champions a Inter estava diferente no campeonato italiano, né? Tava jogando mais na Champions, até quando não ganhou, jogou bem. Esse jogo contra o Barcelona, por exemplo, é um baita jogo da Inter, assim. Ela consegue virar um placar que o Lewandowski acha os gols ali que mantém o Barcelona vivo, mas é eliminado na rodada seguinte. O recado deixado pela Inter no último jogo, que é o jogo da classificação, a gente fez esse jogo? Não, Inter e Bayern, não. Não, o último jogo, Inter e Vitória Pilsen. Não fiz. Não, Eu fiz esse jogo Você estava aqui. Acho que foi comigo. Talvez. Pilsen, E aí é goleado e jogando bem, e classifica logo. Pô, eu acho que passa sofrido. Mas tem ferramenta pra passar. Só pra... Não fui eu, não. Eu fiz o do Barcelona. Eu fiz o do Fez Barcelona. comigo, aliás, né? Já esqueceu. Já não tava valendo nada. Tá bom. Por isso que Acho que eu tava com o André, foi se não me engano. Giovana. Acho que era o Enfim, André. passa sofrido Foi. então a Inter. Vamos pro próximo, um confronto legal aqui. Eu acho que vai ser E um o dos Porto bons decidiu confrontos. em casa, viu? Tá, o Acabei Porto de decidiu olhar. em casa. Isso, aí, ó. a Inter foi Boa, segunda do boa, grupo, o Gi. Bayern foi o primeiro. Milan e Tottenham. Acho que é um confronto também bem interessante, né? Pareado. Tem o Milan aí, né? E aí, ô Giovana, começa com você então. O Milan que tem uma tradição eu acho gigantesca, que né? são Mas... dois clubes que, assim, quando a gente acha que vai engatar mesmo, dá aquela ré, sabe? Só que o Tottenham eu vejo com mais possibilidades e mais elementos que podem destruir no jogo. Ali, se a gente olhar no setor do ataque, né? Eu acho que no Milan, claro que vai chegar o Giroud bem, da Copa do Mundo, fez ali 4 gols, apesar de ter saído na final. Mas eu vou de Tottenham. Calma, o Tottenham não tá. Eu vou do. Então fica no Fica caminho. no caminho, Tá. Fica no caminho, tá certo. Boa, então. Então o Milan, para a Giovana, fica no caminho nesse confronto com o Tottenham. E aí, ô Jorge? Então, acho que o Milan fez uma primeira fase muito interessante. Acho o meio-campo do Milan com o Tonali, com o Benasser, assim, caras que dão o tom da saída de bola e que ajudaram muito na construção. Acho que o Rafael Leão é um cara com um poder de desequilibrar imenso e que poderia ter tido mais minutos até na Copa do Mundo. Enfim, mas, né? Até qual é o jogo da goleada? É o jogo dos Suíça, 3 né? gols contra a Suíça, né? Claramente, pra mim, o Rafael Leão faz o gol e fica puto na comemoração ali, que ele sai ali meio, porque o jogo já tava 5-6. Não foi. Claramente era o Rafael Leão meio que protestando ali porque não tinha minutos. Mas eu vejo qualidade nesse time do Milan como vejo qualidade do Tottenham. Eu acho que é um jogo de dificílimo prognóstico, assim, meio muro, tá? Mas eu acho que aí tem um pouco da tradição do Milan também. Acho que o Tottenham é um time que ainda decepciona em muitos momentos. É o tipo do confronto que você vai olhar e vai falar... Quando tá muito equilibrado, muito igual, como eu acho que é igual o confronto, o Milan mais acostumado a esses momentos, por mais ter ficado tanto tempo fora dessas fases agudas da Champions, acho que passa o Milan sofrido, mas não tem convicção nenhuma nisso aqui que eu tô falando, tá? Pode dar qualquer coisa nesse confronto aí. Até porque... Mas aquilo nos que a gente últimos falou tempos, mais o uma Tottenham vez. levou a melhor do que o Milan. Pois chegou até a semifinal, chegou até a final, questão- né, A final, pela 2019. E primeira aí, o vez na Harry história. Kane? A questão é que o Tottenham Vai dessa conseguir alguma temporada, esse Tottenham do Conte tá me decepcionando legal, viu? Eu achei que ia jogar mais. Tá te apetecendo, não? Eu achei que ia jogar bem mais, viu? Bem mais mesmo. E o Milan tá na Champions, eu não tenho nenhuma dúvida que o Milan tá jogando, tá sendo mais legal ver o Milan jogar. Só que, o Tottenham tem muito talento, né, cara? E tem um treinador absurdo. Kane chega bem da Copa. Tem o Richarlison volta maior do que foi. Richarlison, Que é isso, cara? O coração, batimento, pra saber qual você vai colocar. Nossa, sonoplasta. É o tipo de decisão que a gente vai acabar sendo injusto por algum motivo. Mas eu porque acho que o ambos Milan fica no merecem. caminho. Sério? Milan Eu fica acho. no caminho, então... Fica no caminho, ganhou, né? Aliás, o Conte ontem falou que hoje o Richarlison ia passar por uma ressonância magnética para ver lá a extensão da lesão, né? Tomara que não seja nada grave aí com o pombo. Ó, vamos pro mais fácil. Quer dizer, mais fácil, vai. Vamos ser sinceros aqui. Manchester City e Leipzig. Aí é poupa Aí tempo, é né? Pô, poupa aí tempo, vai. Mas passa fácil? Poupa tempo. Fácil. Então poupa Fácil, tempo, então fácil. Manchester City. Muito tranquilo. Passa fácil. E aí, senhores, Liverpool e Real Madrid chegaram aos confrontos, né? Vamos fazer primeiro, então, Liverpool e Real. Baita, viu? E aí, o Bruno Formiga, Liverpool, então. Ou Real, você que escolhe quem você quer colocar. Não, analisando o que foi feito até agora, como alguns jogos voltam da Copa, o que está se desenhando, eu fiz todos os jogos do Real Madrid na primeira fase. Todos. Setorista. Isso. Inclusive falei pra Tá bem, chefia, hein? que eu até brinquei, encontrei com eles um dia, falei, seguinte,
Se o Real chegar na final, eu vou cobrar. É, lógico. O setorista tem que acompanhar o time, né? Porra, é isso. A Tati falou que só vai se eu for. Se o Real chegar, não, brincadeira. A Tati Talismã, vai, talismã. Mas, nesse momento, eu acho que o Real passa. Mas passa fácil ou passa sofrido? Não, num jogo desse tamanho não vai ter nada fácil, né? Mas eu acho que passa sofrido porque, enfim, é um jogo enorme. Mas o time tá jogando muito, cara. Tem que ver em que pé tá Benzema, né? Que, bicho, na boa, é muito esquisita a saída do Benzema da Copa. Claro, que essa história tá mal cotada. Ela é muito mal Tá faltando contada. pedaço aí. O que ele deve ter achado bom a Argentina ganhar a final é piada. É. Ou não? Pô, o cara meteu a história, acho a que sim. Giovana lembrou disso aí, cara. Chamou de Rude Kart. O cara falou, comparar um Fórmula 1 com um kart, eu sou o Fórmula 1. Comparando com, falou do cara que é companheiro dele, brincadeira. pô, de seleção. É brincadeira. Agora, convenhamos, se a bola, aquela bola do jogo cai no pé dele, esquece, né? Não, tem jeito. A bola do Colomone, É. um abraço. Não, Aí, tem França jeito. campeã do mundo. E ele deve ter pensado isso com certeza. Pô, com certeza. Deu aquela risadinha, né? E Tá da maneira como o Deschamps foi alterando o time durante o jogo, pô, o Benzema entraria facilmente, facilmente no jogo. Pô, ainda mais tomando dor no primeiro tempo, ele Nossa tinha entrado Senhora. com 20 minutos. Já botava o Benzema na hora. E aí, ô Giovana, Real Madrid passa sofrido, o Liverpool fica no caminho pra você? A minha questão com o Liverpool é a seguinte, também tem sofrido muito com os desfalques. E para isso, ser progressivo até o final da temporada é, querendo ou não, uma opção, porque tem muitos ali com lesões musculares que têm se repetido. Acho que eu vou com Formiga, eu vou que o Real Madrid, o Real Madrid passa sofrido. Porque num jogo dessa dimensão, que aliás foi a final, a última final, e a final também foi decidida por 1-0, um jogo Como bom complicado. setorista de Real Madrid, eu estava lá, né? Então, é privilegiado, né? Privilegiado. O cara tá cavando, não tem jeito, né? Ele eu sou tá, juiz, cavando, porra. ele tá ainda, hein? cavando sabendo que ele estará lá. Não, 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 importa qual time seja. A final é em junho. Eu juro que eu tô... Você acha que não? Não tem Eu vou essa... cravar, Bruno Formiga na final da Champions. Pronto, Tomara depois que você o recorta André isso aqui esteja e assistindo você... aí. Que os anjos E o André? digam Pelo amém. amor de Deus, que você fale pela boca de um anjo. Que seria... Até porque Eu nunca nasci no conheceria dia de Istambul. Todos os Santos. Pode escrever, Bruno. Andar de balão. Pra garantir, se o Real chegar, eu vou estar feliz também. E aí, Vai passar o Real. Jorge? Vai passar o Real. Enfim, passa Mas sofrido, sofrido então. porque um jogo como esse não tem como passar fácil. Não tem como. Mas a primeira fase do Liverpool, ela foi de... Assim, a gente tá se baseando pelo que os times mostraram até agora na temporada, especialmente na Champions, porque o futebol tá parado há 1 mês e meio, mais ou menos, né? Futebol de clubes, 1 mês e pouquinho. Então, o que a gente viu na primeira fase foi o Liverpool tendo algumas dificuldades, né? O Liverpool para ganhar do Ajax na segunda rodada, o gol do Matip, um parto, um sofrimento. Mas- O Liverpool atropelado pelo Napoli, mas ele Também termina com melhor. muitos desfalques. pelo Muitos amor de desfalques, Deus. mas ele termina a primeira fase melhor, tirando a invencibilidade do Napoli e tal. Mas a primeira fase do Real Madrid... o Mas grupo mesmo do Real dos caras Madrid... chegando descansado? O grupo do Real Madrid era fácil. Ok, mas o Real Madrid passou por cima. Assim, o Real Madrid não... Jogando bem, viu? E Alguns jogando jogos vários assim. jogos muito bem. O último jogo contra o Celtic, assim, o Real Madrid acelerando, enfiando 4, 5. Valverde voando. porra, se multiplicando no campo. Não, Vini Rodrigo, e Valverde destaques na primeira fase da Rodrigo Champions. fazendo vários papéis, inclusive suprindo ali a ausência do Benzema em alguns jogos da Champions, que o Benzema se machucou na primeira rodada. Eu acho que o Real Tem Madrid... time que já volta hoje, né? Tem amistoso do PSG Você hoje. agora E subiu, o Real né? decide em casa. Pulou o muro, né, o Formiga? Sobre. Agora é merengue, não tem jeito, né? Não, por interesses próprios. Depende se o Messi voltar pro Barcelona. Aí acabou. Aí não vai ter como não competir. tem Mas eu... O mercado Cara, se adequa, entendeu? Eu falei isso várias vezes na Copa do Mundo. Eu sou um cara que... O Jorge, que talvez de todos aqui seja o que mais me conhece, o meu consumo de futebol, ele é de grandes histórias. Eu gosto de personagens. Pô, eu cresci nos anos 2000, por exemplo. Eu adorava... Eu torcia pro Real Madrid por causa dos Galácticos, pô. As eliminações ali seguidas para Juventus, Lyon, cara, eu ficava puto. Sim. Porque eu queria ver, o que eu queria? Olha isso aqui como é raro, os Galácticos. Eles ganhando a Champions era muito massa. A final da Copa de 2006, pô, eu murchei quando o Zidane perdeu a final. Porque eu queria ver o que eu gosto lá na frente. Olhar para trás e falar, isso aqui eu vi. Isso aqui eu vi. Pô, isso aqui eu vi. Pô, o Zidane campeão do mundo, no último ato da vida dele como profissional, eu queria dizer, eu vi. Pô, o LeBron, quando voltou pro Cleveland, campeão, a gente viu. Pô, o Phelps batendo recorde, a gente viu. Pô, o Messi campeão do mundo, vimos. Isso é massa.
Então, eu não tenho essa... O Messi, quando estava no Barcelona, eu gostava do tic-tac, eu gostava de Guardiola, eu queria ver aquilo ali. E a gente viu um momento histórico. O maior momento da vida do Barcelona foi a era Messi. E a gente testemunhou isso aqui. E o maior momento da vida do Messi em clubes. Exato. O Real Madrid, assim, é difícil ter qual é o maior momento da vida do Real Madrid. São tantos, tem né? 50. Então, tipo, não faz muita diferença. Mas os Galácticos... Eu tenho um livro que conta só a história dos Galácticos, chama Anjos Brancos. Que é maravilhosa. Impresso depois. Eu não... Cara, e o livro é do... John... Como é o nome dele? É em inglês, cara. Ele John tem Travolta. Colônia não é o país, não. É John alguma Arias. coisa. Cara, e o livro é uma delícia, assim, de ler. E a história é maravilhosa, cara. Então, assim, o meu consumo de futebol é esse. Boa. Eu tenho o meu time, mas eu adoro as histórias Sem dúvida. massa, assim. Então, porra, o cara fica fiscal de torcida. Ah, porque não sei o quê, agora você virou casaca. Meu irmão, eu nasci num estado e não torço pro time do meu estado, pô. Já E é começa errado, obrigado? né? Eu já... Você é obrigado? É, Tá escrito em algum lugar? Porra. A minha pessoal vida futebolística, ela é... Mas passa o Real Madrid, tá? É. Real Madrid fez uma primeira fase bem melhor que o Liverpool e acho que chega... Mas passa sofrido. É, porque é Liverpool, né? Porque vai ter que ir pra Anfield no primeiro jogo, com algum nível de sofrimento, mas vai passar. E aí acho que talvez o confronto mais equilibrado, não sei se vocês concordam, ou enfim, Real Madrid e Liverpool, vocês podem até discutir. Complicou. Vestiário numa zona. É, então, tá loucura. Também o vestiário do Bayern não deve estar muito feliz, não, porque metade do time voltou da Copa eliminada na primeira fase. Mas não sei, parece que a Alemanha não sentiu muito, sei lá, parece que os caras não estão muito animados. Me pareceu. É, Ainda tem me o pareceu, Coman, a ainda Alemanha tem é muito Coman, perdeu o blasé, pênalti na né? final. É, e Esse outra, Bayern aí tem outra também volta questão, com a galera, o Neuer quebrou a perna, o Neuer a não joga a seleção temporada inteira mais. joga aí, voltou triste, e o Coman perdeu um pênalti na final. Ou seja, E o Pamecano também, é ou vice-campeão seja, do mundo. pô, e o PSG volta com Neymar, com Dito Messi, isso, campeão do 2-4-0, mundo. né? Não sei, Exatamente. não sei. E tem também uma questão aí, de repente, do Messi, questão de melhor do mundo, né? Numa dessa cai nas oitavas, perde O prêmio da bastante, FIFA ele né? vai levar Então, com certeza. enfim, pra vocês é o confronto mais equilibrado mesmo? Esse aí? É, o melhor confronto disparado. Não Esse sei, eu é acho o que Real o e Real Liverpool é Madrid bem legal Liverpool é também. mais. Não, acho o melhor É que, assim, confronto. Agora, mais equilibrado, é, a gente... Mas porque se a gente- Inter e Porto é um confronto equilibrado. Então, eu o acho. próprio, o Milan e Tottenham também é um confronto Aham. equilibrado. Ah, Eu digo assim, é questão verdade. de alto nível. Ah, não, aí sim. Aí é o outra- Tchan, de é o Bam holofotes. Bam Bam. É pelos holofotes, mas É eu mais acho que Real e a gente Liverpool. tem que respeitar Real e Liverpool porque foi a final da última Champions. Então abre aí, ô Giovana. Bayern de Munique, é Paris o seguinte, Saint-Germain. eu acho que o resultado desse jogo vai passar muito pelo trabalho do Bayern de Munique na janela para trazer um outro goleiro. Porque sem o Neuer perde pra caramba. Não há como negar que ele, em todos os últimos feitos, ele foi essencial para os bávaros. Eu estava muito certa, antes de acontecer isso com o Neuer, muito certa assim, né? É forte essa palavra. Mas eu acreditei que o Bayern de Munique passaria. Porque eu via um elenco mais unido, menos problemas. O futebol mesmo, o Nagelsmann conseguiu implementar ali o que ele queria, né? Conseguiu se achar, porque a temporada passada o trabalho dele foi problemático. Mas hoje, com a ausência do Neuer e sem ter muita certeza se de fato o Bayern de Munique vai conseguir, como quer, contratar um bom goleiro para principalmente suprir essa ausência do Neuer, a gente também não sabe do PSG, né? Como é que o PSG chega? Todo mundo brigando lá, né? A gente não sabe se o técnico, que não é um técnico acostumado a lidar com tantos egos assim, né? O Gautier vai conseguir lidar com esse pessoal agora, porque agora que vem a bomba, né? Agora que são elas, né? Como diria o outro. Cara, é que o Bayern me impressionou bem na Você primeira votou fase. em qual? Você colocou Não qual? votei nenhum Ah, não votou, ainda. né? Tá, Não, só tô ficou... colocando os elementos Ela aqui. segue no muro. Não, porque daí eu coloco outro Eu tô dando uma elemento. de Pô, Mauro acho que a Betti. Copa mostrou pra gente que Messi e Mbappé são hoje os melhores do mundo. Eles Sim. estão no mesmo lado. Sim. Mas Só mais um ingrediente aqui. Isso vai ser benéfico ou na cara do gol se o Mbappé vai optar por chutar ao invés de passar por isso aí, alguém que com está certeza. bem posicionado? Optar Com por chutar certeza. sempre vai ser a primeira Porque decisão do a Mbappé. gente Sempre. já viu ele protagonizando nessa temporada tipo lances problemáticos em que ele preferiu a batida do que tocar pro Neymar, por exemplo, que estava melhor posicionado. Abandonando o contra-ataque quando viu que a bola não ia pra ele, assim, negócio, coisas lamentáveis. Mas a gente chegou aqui à conclusão, não sei se a gente chegou a essa conclusão, mas o Vitor levantou a possibilidade aqui do Mbappé. A gente falou que ele sai com uma imagem legal da Copa. A Formiga citou belas atitudes, belos gestos e tal. Ele sai grandão. Talvez tenha Sai rolado grandão, um né? papo. Pelo amor de Deus. Talvez tenha rolado um papo com o Mbappé sobre. Pelo amor de Deus. Grandão. Talvez vambora. tenha rolado um papo com o Mbappé Lá sobre ele. postura dentro e fora de campo. E talvez a gente veja um Mbappé mais solidário, Sim. mais maduro em campo depois da Copa do Mundo. Tomara, porque ele só tem a ganhar com isso, o PSG só tem a ganhar com isso. Bom, eu vou lá. Giovana lembrou minha já mãe vou agora. pegar né? aqui. Começou a ver que o filho ia fazer merda.
Vai dar PSG. Paris Saint-Germain. Ele tá louco Então, pra falar. pro Jorge, Vai dar PSG nesse O Vitor confronto. tá Passa louco sofrido, pra falar né? dessas pautas. sofrido e o Bayern fica no caminho. Passa sofrido, mas vai dar PSG. Tá. A ausência do Neuer é pesada. Não sei que tipo de goleiro o Bayern vai conseguir contratar numa janela de meio de ano, que é uma janela Mas de o goleiro reposição. pode fazer tanta diferença? Ainda Nossa. mais sendo a distância tão grande do titular pro reserva, né? Qualquer reserva do Neuer, a distância vai ser muito grande. A não ser que o reserva Mas dele não é seja Emiliano Martins, o O Ter título Stegen, aí, o Alisson, o sei título lá. que o Bayern de Munique ganhou em cima do PSG, 50% do Neuer. São assim, você vê o próprio Super Courtois Agosto lá, ele é também, um dos né? melhores em campo. O próprio Courtois Courtois também, na né? final da Champions foi decisivo, É. foi altamente decisivo com a quantidade de bolas que ele defendeu em ataques do Liverpool. Então vai fazer muita falta, não sei se ele... Talvez eles vão... Porque quando o Neuer operou o joelho na temporada passada, ele machucou em fevereiro, a janela estava fechada, então teve que ir com o Reich mesmo. Não sei se o Bayern vai, mas também não sei que tipo de goleiro vai conseguir contratar, alguns caras vindo em baixa da Copa... É um time que fez uma primeira fase, o Flamengo acho que ia levantar essa bola aqui, uma primeira fase muito legal de um time agora mais solidário, você não tem só o Lewandowski para centralizar os gols, então todo mundo com muita participação ofensiva, todo mundo marcando gols e tal, mas, pô, você tem Messi e Mbappé vindo do que fizeram na Copa do Mundo e esses probleminhas do Bayern, eu acho que pode dar PSG e assim, é muito louco como essa distância, esse intervalo de 2, 3 meses... Ele muda tudo, cara. Quando vem o sorteio, que sai a bolinha, tá vendo? Ó o que o Paris Saint-Germain arrumou, porque não ganhou na última rodada lá. Porra, perdeu o primeiro lugar do grupo, agora tá fora, vai se ferrar pro Bayern. Já não sei. E aí, o... Cara, eu acho que mudou muita coisa também. Assim, o Bayern me impressionou, mas realmente o grupo do Bayern é completamente diferente, né? A gente tá falando de uma fase moderada. Ele não foi testado, ou muito testado. Mas, porque assim, o Barcelona, as capenga, a Inter bem abaixo. Eu acho que o Bayern carregou em banho-maria a primeira fase, a real é essa. Não te empolgou o Bayern? Não, me Atropelou. impactou, atropelou. Mas eu tenho eu acho que o sarrafo é outro agora. Tá. É outra parada. Porque o PSG deu uma oscilada aqui e ali, mas teve atuações, ou pelo menos mecânica, de você falar, tem trabalho aí, né? Sim. Jogos em que os três faziam gol, ou que eles faziam gols entre si. Tipo assim, o trio existindo. E o Hakimi também chega bem. Isso, como trio, né? O Vitinha, você tem estrutura de time, né? Enfim, variações no meio e tal. Então, hoje, depois da Copa, eu acho que essa pausa, é muito talento junto, cara. Cara, o maior vencedor da Copa é o Messi, depois é o Sheikão. Pô, o Sheikão viu a final, era uma Sheikão, bandeja top de demais. catar, pô. Cara, perfeito Pra ele. Nossa. A imagem dele com... Porque tem a imagem do Golden Boots lá e do melhor da Copa. Pô, é suco de PSG, pô. Era o Messi e o Mbappé. Não, loucura. Dos 4 premiados, 2... Os 2 maiores destaques da Copa pertencem ao mesmo clube. Sim. Então não tem como, assim. Eu acho que o PSG vai passar sofridaço. Mas vai passar. Vai passar. E aí... Como passou da última vez, né? Que o Neymar foi lá gritar na cara do Kimmich. Do Kimmich. É só pra Com colocar razão aqui também, o né? Ele toma vacina. Livakovic, da seleção croata, né, que tá no Dinamo Zagreb, tá sendo cotado pra Pro ser Bayern? contratado, exatamente. Ó. Seria aí um ótimo reforço. né? Ó o efeito Inclusive, Copa aí, os o- caras que saem bem maiores. né? Depois eu falo desse negócio do Livakovic. Então, pra você também, ô Eu pensei que Giovana? tu ia voltar a pauta lá. Não. Não. Isso aí É, depois. a minha opinião era inversa, tá? Até começar a Copa, mas hoje A eu minha vejo também. o PSG um No pouco dia mais do favorito. sorteio, pra mim era o contrário. Exato, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que eu Eu acreditava também. que o Bayern Falei, passaria. já era mas PSG. O Bayern chega um pouco mais... a situação do Bayern chega um pouco mais complicada do que a do O PSG. PSG não mostrou na última rodada nenhum senso de urgência contra a Juventus. O Benfica. Acho que os caras não sabiam nem o regulamento. Exato, o Benfica metendo caminhão de gols e o PSG com 2-1 achando que tava tudo maravilhoso e não tava. Mas. E aí esse é o- intervalo muda muita coisa, Igual a cara. França no primeiro tempo da final, achando que tinha jogo da volta. Né? Foi Aí no inacreditável. intervalo vazou um vídeo do Mbappé agora falando, galera, é final de Copa, meu irmão. Vamos ganhar os duelos, vamos não sei o quê. Tipo, não tem outra Não tem a chance, volta não, né? Mas vocês sabem que esse é o problema do PSG, né? É deixar aí achando que tá tudo ok. Aquela coisa blasé, né? O que aconteceu nas oitavas da última Champions contra o Real Madrid?
perde um monte de oportunidade, gente. Com os 2 jogos na mão ali, o Real Madrid vai aparecer no confronto aos 60 e poucos minutos. Verdade. É uma falha do Donnarumma, assim, um erro de tomada de decisão que acabou virando uma avalanche depois, assim. Então, Que foi falta, mas tudo bem. Cara, agora Mas essa futebol coisa... doido, né? Mas Ô, produção, só pra falar, produção, pode colocar aí, ó. Passa sofrido, Boa. então, o Paris Saint-Germain e fica no caminho o Bayern. Mas esse DNA, essa Boa. coisa de você entender, de ter o senso de urgência, você vai construindo ao longo de várias participações. Então, assim, o PSG já eliminou o Bayern de Munique, como o Formiga lembrou, tem a chance de eliminar de novo, ganhar a casca. Para um clube que não tem essa história, para o Real Madrid é muito mais fácil ligar essa chave do que para o Paris Saint-Germain. Entender o que é a competição, o que está em jogo. Então, o PSG está trilhando o caminho, não é do dia para a noite. O mas tá trilhando. Ancelotti fala no livro dele, lá, o Liderança Tranquila, sobre essa questão do espírito vencedor, que volta à velha discussão do camisa pesa, que parece uma bobagem. Eu sempre falo sobre isso aqui, mas me impacta muito esse trecho do livro. Quando ele fala, no Real Madrid, do roupeiro até o presidente, todo mundo sabe o que eles representam. Então, assim, é um senso de excelência e de autocobrança que faz a peteca nunca cair, porque não tem essa possibilidade. O cara que é roupeiro, ele tá pegando na camisa 7 lá do Real, que, meu irmão, já passou pelo Cristiano, pelo Raul, por mais não sei quem. Então, assim, ele tem ideia. Não dá pra ser meia boca. Não dá pra entregar a camisa mal dobrada. Não dá pra chuteira tá desajustada. Não dá pro presidente ter uma reunião mais ou menos com o patrocinador. Porque o cara é o Real Madrid, pô. Então Sim. não tem como. Assim, mal comparando, tu vai, pô, tu vai numa padaria em Paris, não dá pra tu comer um croissant mais ou menos. O Dá cara pra não vai dizer comer que um croissant o mais ou Paris menos. Saint-Germain pulou porque ele etapas O quê? dentro de um processo de Com um clube? certeza, Pulou ele muitas furar a etapas. fila, só que o furar a fila cobra um preço. Então, que aí tu vai exatamente. chegar pro roupeiro, pro presidente, pro jogador que recém chegou, Isso. ele vai entrar num vestiário que não tem vida pregressa. Entendeu? A camisa, Sim. sei lá, a camisa 5 do PSG, ela não, na hora que tu veste, tu não tem 50 gerações ali, Não tem um peso ancestralidade que histórico. fala, né? Isso. Ancestralidade, porque a gente tá aqui, porque a maior galera se Sim. lascou pra gente tá aqui, né? Sim. Futebol é a mesma coisa. Alguém entrega pro Real lá, o Vinícius Júnior veste a camisa do Real e ela tem um peso, na hora que automaticamente quando tu veste, ela já é outra coisa. É grife. Ela é uma grife porque Então, mas porque aí a maior galera participou dessa grife Sim. aí. a gente entra no ponto que o Bayern de Munique tem uma das camisas mais pesadas Só na Liga totalmente. dos Campeões e vai decidir em casa. Ah, Por isso que eu acho... é pesadíssimo. Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que ele nessa, pode ter errado dessa bem. brincadeira. Pode. ó. É. Quer Ó, negociar? Não vou com vocês. Ó, eu tô bem, passa é o que eu mais fácil. estou em dúvida. Tu votou É difícil, mas é difícil pra caramba, é Não difícil. votei, Não, não. é Eu difícil, dei é um Ela xadrez jogou, 4D votou. aqui Ela e deixei só pra jogou. vocês de primeiro. Só jogou o negócio. Ó, Benfica, Napoli e City passam fácil. Passam sofridos ali Chelsea, Inter, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ficam no caminho, nossa, 3 gigantes, né? Pô. Milan, Liverpool e Bayern de Munique. E assim a gente encerra o nosso Sai do Muro.